Oi, meu nome é Wenderson, sou aluno de Engenharia de Computação na PUC Minas e estarei apresentando meu trabalho de conclusão de curso orientado pelo professor Henrique Cota, com o título de Algoritmo Deep Network para a percepção e movimentação de um veículo autônomo no simulador Carla. Estarei apresentando nesse trabalho uma introdução, o problema, os objetivos desse trabalho, a sua justificativa, os trabalhos relacionados e na metodologia, os materiais utilizados e as etapas realizadas, a proposta desenvolvida, os resultados dos experimentos, treinamento e avaliação, e por fim a conclusão, trabalhos futuros das referências. Dados do Denatran mostram que em janeiro de 2020 haviam mais de 80 milhões de automóveis e motocicletas no Brasil. Esse grande número de veículos implica em altas taxas de acidentes devido a fatores emocionais dos seres humanos, erros de sinalização, etc. Então, os veículos autônomos eles podem automatizar ações dos seres humanos e melhorar a qualidade do trânsito, já que eles podem lidar com as diversidades do trânsito em si, além de não possuírem um desgaste físico e mental que impacta o ser humano. E há anos já tentamos realizar a automação dos controles dos veículos, como por exemplo por meio do controle longitudinal, que seria relacionado à aceleração e frenagem, com o controle de cruzeiro, que é aquela função que se pode escolher uma velocidade e o veículo irá acelerar até essa velocidade para tentar permanecer nela. E por meio do controle lateral, mais recente, em que o veículo identifica as faixas e indica para o motorista se ele está saindo da sua faixa e ele deve retomar uma ação, ou automaticamente toma o controle e mantém o veículo dentro da faixa. Para um veículo ser autônomo, ele precisa ser autônomo em qualquer ambiente e situação, sem depender de um ser humano. E diferentes técnicas podem ser usadas para construir um veículo autônomo. Dentre elas temos os algoritmos de aprendizado por reforço, que fazem parte dos algoritmos de inteligência artificial e estão sendo cada vez mais utilizados. Com o algoritmo de aprendizado por reforço, um agente interagindo com o ambiente, aprende a comportar-se por meio da sua própria ação e por meio das recompensas que recebe, que são definidas previamente, que irão incentivar ou desencorajar a repetição de alguma ação que está sendo realizada em uma dada situação. Um dos problemas da área dos veículos autônomos é que eles podem ser implementados com diferentes arquiteturas e divisão de tarefas, como a percepção, a movimentação, etc. E um veículo autônomo deve ser capaz de realizar o controle lateral e longitudinal simultaneamente, devendo identificar o cenário à sua volta e reagir de acordo com a situação. Porém, processar muitas subtarefas pode ser custoso, e isso pode ser mudado com uso de arquiteturas que não realizam subtarefas, como por exemplo as end-to-end, que vão utilizar apenas os dados dos sensores para reagir, sem realizar subprocessamentos, como por exemplo detecção de faixas, um algoritmo específico para detecção e reconhecimento de faixas, etc. E os usos dos algoritmos de aprendizado por reforço com a arquitetura de end-to-end ainda é um campo para ser explorado e analisado. Portanto, o objetivo desse trabalho é explorar a utilização do algoritmo de Deep Network, ou DQN, e verificar se é possível utilizar este algoritmo para identificar e controlar um veículo autônomo por meio do seu controle lateral e longitudinal simultaneamente, evitando colisões no trânsito de uma cidade, por meio de um carro autônomo, utilizando o simulador Carla e, por fim, analisando os resultados. Os objetivos específicos desse trabalho são a revisão da literatura, a implementação da camada de percepção e movimentação, a implementação do algoritmo DQN para aprendizado do veículo e a implementação das funções de recompensas tendo como foco a movimentação livre do veículo, evitando as colisões. Desenvolver um sistema de teste e avaliação do desempenho alcançado do veículo e realizar o treinamento com o algoritmo de DQN e realizar o uso de simulação com processadores multicore e GPU. Por fim, avaliar os resultados e comportamentos do veículo baseado nas métricas e avaliações. A justificativa para esse trabalho é que implementar as subtarefas e as etapas que estão nas arquiteturas, que podem ser utilizadas nas arquiteturas dos veículos autônomos, muitas vezes não são as mais flexíveis para situações de um veículo autônomo, como por exemplo as técnicas matemáticas que requerem a modelagem específicas para que o veículo possa agir. E no aprendizado de máquina, temos os algoritmos supervisionados e necessitam de muitos dados rotulados por um especialista que indique qual deve ser a ação que o veículo deve realizar naquela dada situação, além de exigir um grande treinamento. Portanto, rotular dados pode muitas vezes não cobrir todas as situações que um veículo pode alcançar, causando assim podendo levar a uma baixa generalização e um baixo desempenho no veículo nas situações do dia a dia. Os algoritmos de aprendizado não supervisionado, eles em geral identificam estruturas, portanto não são adequados para o aprendizagem no veículo. E por fim, os algoritmos de aprendizado por reforço, que tem como sua maior vantagem que o agente irá
trabalhar diretamente no ambiente e irá agir. E por meio de sua própria experiência, ele irá identificar, ele irá aprender o que é certo e o que é errado. Também os algoritmos de DQN, que fazem parte dos algoritmos de aprendizado por reforço, é um dos mais conhecidos e possui como características como explorar as possibilidades por meio de ações aleatórias, ou seja, eles conseguem conhecer os cenários e ver quais ações, se aquela ação é a apropriada ou não para aquela dada situação e, posteriormente, aproveitar-se da experiência que obteve. Também possui melhorias em relação ao algoritmo no qual foi baseado, que seria o Q-Learning, e que utiliza o modelo tabular de relacionar os estados com as ações, ou seja, para cada estado, por exemplo, uma imagem de um cenário, testa-se todas as ações e ele descobre, então, qual é a mais adequada para aquela situação. O problema disso é que existe um alto custo de armazenamento, ou seja, de memória, para armazenar essas relações. É diferente do algoritmo de DQN, que irá utilizar outros métodos, como as redes convolucionais, por exemplo. O algoritmo de DQN também possui bons resultados e já foi testado em jogos da Atari, e muitos jogos possuem resultados melhores até que os humanos. Esse trabalho pode ser utilizado como mais um ponto de partida para a exploração acadêmica dos algoritmos de aprendizado por reforço e das arquiteturas end-to-end para um veículo autônomo. Os materiais utilizados nesse trabalho foram o simulador Carla, mapas do simulador TAL 3 e TAL 5, 2 computadores, a linguagem de programação Python, com as bibliotecas TensorFlow e Framework Keras, e o sistema operacional Linux Mint para os 2 computadores. As etapas que serão desenvolvidas nesse trabalho serão a revisão da literatura, o estudo do contexto do simulador Carla e suas ferramentas para conhecer a documentação e o uso do simulador, o desenvolvimento do ambiente para desenvolver a estrutura que será utilizada em todo o trabalho, a implementação de etapa de percepção e movimentação do veículo, implementação do algoritmo DQN. Serão feitos testes e experimentos para conhecer o simulador, explorar as possibilidades e verificar o funcionamento da estrutura de aprendizado e, à medida que se for necessário, serão feitas novas correções. Por fim, será feita o treinamento e validação do agente. Os autores Krishna Oswami e Shumungan apresentam um artigo para um carro autônomo utilizando 2 técnicas computacionais diferentes e verifica se é possível utilizar computadores de baixo poder computacional para realizar o aprendizado. A primeira parte é utilizar o aprendizado supervisionado com o simulador da Audacity Car ND Self-Driving. Apresentam bons resultados e o veículo consegue percorrer pistas não vistas. Na segunda parte é utilizado o algoritmo de aprendizado supervisionado usando a DQN com o simulador Carla. Os resultados já não foram tão bons e o carro apresentou comportamentos básicos e insuficientes para uma condução autônoma, além de conduzir apenas em linha reta e realizar poucas curvas. Eles alegam que a simulação teve forte impacto no custo computacional, além do treinamento. Eles apontam que há falta de recursos para melhorar o treinamento e sugerem um pré-treinamento para o veículo. Na proposta desenvolvida serão apresentados o desenvolvimento do código DQN, as classes de ações, os sensores, o desenvolvimento do ambiente e a utilização de mapas, os experimentos e a função de recompensa desenvolvida. No desenvolvimento do código da DQN foram utilizadas as seguintes variáveis. Para alfa, que seria a taxa de aprendizado, foi focado no aprendizado no longo prazo, portanto o valor de 0,001. E para gama, que seria o desconto de recompensa, seria para que o agente visasse recompensas futuras, realizando ações que impactem mais no futuro do que no presente. E para o treinamento do agente foram utilizados 250 passos, tanto para o treinamento quanto para a cópia dos pesos, e limitado a até 10.000 memórias que o agente poderia ter, além de 32 memórias que seriam utilizadas a cada treinamento. Já nas classes de ações, temos que cada classe é um conjunto de controles que cada ação irá realizar a cada passo. Portanto, é feito a comunicação utilizando a interface do carro, os quais você recebe os comandos e intensidade. A intensidade padrão é 0,5 e para a simplificação da implementação foram utilizados controles discretos e fixos. Portanto, as classes são sem ação, no qual a gente não irá realizar nenhuma ação. Para frente, o veículo irá aplicar 0,5 de ação para frente. Frente para a direita, o veículo irá virar o volante 0,5 para a direita e acelerar 0,5 e assim por diante. Já os sensores foram utilizados uma câmera RGB com resolução de 150 por 150 pixels e que fotografa 3 imagens consecutivas para emular a percepção de movimento. Também foram utilizados sensores virtuais de velocidade, um sensor de colisão com objetos e um sensor de detecção de faixa de rolamento. No desenvolvimento do ambiente e na utilização de mapas, ficou dividido que na estrutura seriam necessários utilizar um computador para o servidor e outro que seria o cliente. No computador 1, que seria o cliente, será realizada a comunicação do veículo, além do seu controle, será recebidas as observações e onde será feito o processamento da rede. Já no servidor, que seria o PC2, é onde está
está, de fato, o servidor e os scripts auxiliares, como o script para inserir 50 veículos e 100 pedestres, que possuem comportamento fixo e não inteligentes. A simulação foi sincronizada para que fosse realizado um controle mais rígido. Portanto, enquanto há um processamento da DQN, não há simulação. E quando há recepção de dados da simulação, não há processamento da DQN. E assim, há um controle mais rígido da simulação e do que está acontecendo. E o servidor usou um parâmetro de qualidade baixa para reduzir o custo de processamento. Para a proposta desenvolvida foi realizada a seguinte função de recompensa, sendo agente recompensado pela sua velocidade, em mais 1 por estar entre 3 e 30 km por hora, menos 1 por estar acima e 0 por estar abaixo. Também foram dadas recompensas pela distância do veículo em relação ao centro da faixa, sendo mais 1 por estar a menos de 0,4 metros do centro, menos 1 por estar entre 0,4 e 2 metros e menos 1 por estar acima de 2, além de causar o fim do episódio. E a seguir, as recompensas que, além de punirem o agente, também causam o fim do episódio: invasão da faixa contínua, andar mais que 3 metros de ré e colidir com outros objetos ou atores do mapa. Também menos 1 a cada fim de episódio. Falando sobre os resultados, os experimentos foram muito importantes para a realização desse trabalho, em que foram possíveis encontrar erros no código e nos parâmetros utilizados da DQM. Também mostraram que eram necessárias mudanças no valor das recompensas, passando de, no começo eram utilizados um valor com decimal fixo, posteriormente para uma função matemática, mas esses valores de recompensa tornaram as recompensas de difícil análise, e até que, por fim, chegou-se a utilizar valores fixos normalizados, realizando o clipping, em que normaliza os valores, independente do que está sendo feito, do que está sendo recompensado ou punido, em mais 1 ou menos 1. Portanto, tornou-se mais fácil analisar e visualizar o progresso do agente. Na figura ao lado, temos a experimentação do controle manual de um veículo dentro da simulação. E na versão inicial da estrutura do código, o veículo, nas primeiras análises, não se comportava como esperado, realizando uma movimentação simplória, ficando parado, movimentando-se para trás e para frente e movimentando o volante para um lado e para o outro, mas sem sair do lugar. E para isso foi adicionada uma punição ao fim de cada episódio, com o objetivo de fazer com que o veículo pudesse se mover. No primeiro momento, era utilizada apenas uma imagem, depois foram utilizadas 3 imagens e velocidade para tentar melhorar a percepção do veículo. E logo depois, com a continuação dos experimentos, ocorreu o fato do agente começar a explorar o fato que ele podia andar de ré e receber pontuação por isso, mas ele foi desencorajado, sendo punido por percorrer distâncias acima de 5 e posteriormente 3 metros de ré. Outro detalhe foi que quando o veículo começou a percorrer maiores distâncias, ele realizava comportamentos irregulares, como entrar na contramão ou subir na calçada. Para isso foi utilizado o sensor de invasão de faixas e novas recompensas foram definidas para ensinar ao veículo como realizar o controle lateral. E os experimentos também ajudaram a visualizar novas métricas e ajustar outras que já estavam definidas. Analisando a figura do treinamento, com o gráfico de tendência de quantidade de colisões, podemos ver que há uma tendência na diminuição da quantidade de colisões ao longo dos episódios. E falando sobre o controle lateral, analisando o gráfico das invasões de faixas seccionadas, podemos ver que o veículo, ao longo do tempo, diminui a quantidade de invasões, realizando um melhor controle lateral e provavelmente permanecendo mais tempo dentro de sua faixa. No gráfico de invasão de faixas contínuas, temos um aumento e até uma estabilização da quantidade de invasões, sendo que na maioria dos episódios há uma invasão de faixa contínua. Nesse gráfico não há discriminação entre se é a faixa contínua da esquerda, da contramão, ou da direita, do lado da calçada. Portanto, utilizando o gráfico o histograma de contador de ações, podemos ver que a ação mais utilizada é a frente direita, o que nos indica que provavelmente o veículo invade mais a faixa do lado da calçada do que a contramão. E aqui temos uma imagem do último passo do último episódio, em que o veículo invade a faixa da calçada. Na figura de distância total percorrida de ré, vemos que a diminuição do comportamento de andar de ré é uma ação que não pode ser realizada a todo momento no trânsito. E no gráfico de distância total percorrida por metros total, temos uma diminuição ao longo do tempo da distância percorrida, e isso pode ter sido causado pelos vícios do veículo. Além disso, no começo as ações são aleatórias e com o passar do tempo são utilizados o conhecimento da DQN, torna-se um ciclo, a replicação do padrão que é utilizar a ação mais comum, que seria a frente direita. Um outro motivo seria que o fato de andar grandes distâncias não é recompensado diretamente, já que o objetivo do veículo é primordialmente manter uma velocidade de 3 e 30 km por hora e manter-se no centro da faixa. Nas figuras a seguir, mostramos a velocidade a cada passo de um tacógrafo junto com o contador de ações, em que podemos ver que a oscilação da velocidade está muito ligada com a quantidade do uso do freio pelo veículo, provavelmente mostrando. E as ações de freio acompanhadas por frente direita de modo contínuo
podem encurtar o tempo de vida do agente, pois são feitos passos sem receber recompensas, e podem levar o veículo a realizar uma invasão de faixa contínua, ocasionando, portanto, o fim do episódio, o que podemos ver que a diminuição na quantidade de passos provavelmente é causada por essa tendência. Também há uma diminuição da recompensa, e podemos ver pelo gráfico da linha rosa a recompensa média que vai diminuindo ao longo do tempo. Para os resultados da avaliação, foi utilizado apenas o conhecimento gerado no treinamento para o agente. E o agente, logo no começo, encontrou uma brecha ao explorar as recompensas, tendo em vista que não havia um limite de ações por episódios, ao permanecer no centro da faixa e usando apenas o freio. É importante lembrar que o veículo sempre começa do lado correto da via, no centro da faixa. Portanto, ao utilizar o freio, ele vai acumulando recompensa, mas ele não se desloca de fato. Então, foi necessário reiniciar a avaliação, limitando a quantidade de ações sem ação e freio consecutivas que poderiam ser feitas até no máximo 100 ações consecutivamente. Senão, o agente ficaria preso em um ótimo local, reagindo a uma observação com passos infinitos do mesmo tipo de ação, e impossibilitaria o fim da avaliação em tempo hábil. No primeiro gráfico da avaliação, temos a comprovação da redução de colisões, com a maioria dos episódios tendo nenhuma colisão, apenas alguns picos. Esse gráfico provavelmente nos mostra que o agente tenta ser mais conservador ao tentar evitar colisões. E também o uso do freio excessivo pode ser um dos motivos da redução das colisões, já que o veículo não se desloca. E podemos ver pelo tacógrafo e pelo contador de ações que a oscilação da velocidade ligada à grande quantidade de ações de freio. Nas duas figuras de invasão de faixas, podemos ver que o controle lateral segue o padrão de treinamento, que o carro tenta realizar o controle, mas continua invadindo a faixa contínua. Há uma redução significante da quantidade de invasões de faixas seccionadas, mas ainda temos uma instabilidade da invasão de faixas contínuas. Como visto no treinamento, provavelmente invadindo o lado da calçada, já que há um grande número de ações frente e direita, como pode ser visto no contador de ações. A diminuição das invasões das faixas seccionadas também pode estar ligada ao uso excessivo do freio, pedindo que o veículo se desloque. A figura da câmera do veículo mostra o último passo do último episódio da avaliação, com o veículo também invadindo a faixa do lado da calçada. A figura de distância total percorrida de ré comprova a expressiva diminuição do comportamento, mostrando que foi desencorajado com sucesso, e a figura de distância total mostra que o carro continua percorrendo poucos metros, menos de 20 metros na maior parte dos episódios, e provavelmente termina invadindo uma faixa contínua do lado da calçada, que novamente está ligado ao comportamento explicado anteriormente, e não haver uma recompensa direta pela distância percorrida. Pela quantidade de passos, vemos que o veículo não realiza muito mais do que 400 passos, e assim mostra que o comportamento do veículo não deixa permanecer muito tempo vivo, terminando o episódio rapidamente. E por consequência, o veículo não recebe muita recompensa, como vemos na figura de recompensa total e média, em que temos o azul claro, a recompensa média estável em mais ou menos 50 pontos. Para concluir, podemos ver que o agente conseguiu evoluir, realizando um melhor controle lateral, mas insuficiente para uma direção real e para um veículo autônomo, já que o veículo percorre poucas distâncias e provavelmente precisa de mais treino e possíveis modificações e recompensa. Vale ressaltar que o estado da arte utiliza milhões ou bilhões de passos de treinamento, e nesse trabalho foram realizados pouco mais de 40 mil passos em um período de 4 horas. A implementação e os experimentos consumiram a maior parte do tempo nesse trabalho, mas o aprendizado obtido foi valioso para o entendimento da construção de um veículo autônomo e os cuidados com a inteligência artificial, em especial os comportamentos que podem ser desenvolvidos com base nas recompensas que são definidas. E apesar das inúmeras tentativas falhas nos experimentos e treinamentos que foram feitos, esses foram muito importantes para que o veículo pudesse evoluir ao receber melhorias e incrementos. E um dos grandes desafios desse trabalho foi a definição das recompensas e quais informações ou dados utilizar para avaliar a situação do carro e recompensá-lo. E outro grande desafio foi o tempo gasto para a realização dos episódios da simulação. O trabalho foi desafiante ao lidar com tantos problemas, mas provou-se recompensador, a possibilidade de descobrir o que é preciso, os desafios envolvidos e as possibilidades do desenvolvimento de um veículo autônomo e poder contribuir com a produção de um conteúdo acadêmico de veículos autônomos. Os trabalhos futuros que podem ser realizados a partir destes são as modificações, utilizando novos sensores, alterar os objetivos de aprendizagem, como adicionar um destino, mudar as recompensas, também podem ser feitas alterações da DQN comparando e avaliando os resultados, utilizar novos tipos de arquiteturas com subtarefas ou ainda aprimorar o uso do end-to-end. E, por fim, podem ser feitos o uso de outros algoritmos de aprendizado por reforço e análise computacional. Essas são as minhas referências. Muito obrigado. Termino a minha apresentação mostrando um trecho do treinamento usando a ferramenta Carlavis, que foi utilizado para visualizar o que estava acontecendo na simulação em alguns momentos, também realizando o log, que pode ser visto no terminal. E para finalizar, apresento um episódio da avaliação. Novamente, muito obrigado pela atenção.